tarde, meninas. Hoje estou sozinha, vou fazer a gravação sozinha. Então, desculpem, mãe. Bom, estamos aqui para mais um dia de vídeo. Obrigada pela vossa presença. E vamos logo ao assunto. Eu não vou levar muitas delongas. Hoje vamos falar sobre mundo primordial, que na verdade é o mundo espiritual, é o primeiro mundo, esse que esta humanidade tanto desconhece. Mas boa tarde, bom dia, boa noite, meninas, sejam bem-vindas aqui ao canal Mulheres da Nova Era. Como disse, o tema de hoje é mundo primordial. Eu vou vos explicar o que isso é. Bom, vou começar dizendo: ao analisarmos a civilização atual, percebemos que a sua estrutura é baseada na ciência materialista, né? Como todos nós sabemos. Tudo aquilo que é válido, que é aprovado aqui na sociedade tem a ver com o materialismo. Desde a ciência, a cultura, a arte, mesmo o próprio julgamento social, toda ela, a razão é baseada no materialismo. A Constituição, entretanto, a Constituição do Universo, né, ela é feita a partir de três grandes elementos. Deus trouxe para o nosso universo, né, os três grandes elementos que permitem a qualquer vida manter-se viva, passa a expressão, aqui neste nosso planeta, nesse nosso universo, multi-universo. Então, quais são os três grandes elementos originários? São o Sol, a Lua e a Terra. Portanto, Sol, a Lua e a Terra. Esse aqui está aqui. E esses três grandes elementos são a essência de dois pontos. O Sol é a essência do fogo, a Lua é a essência da água e a Terra é terra. E se apresentam respectivamente nas formas de, agora façam já a ligação e o paralelismo. O Sol, que é fogo, é apresentado na forma de mundo espiritual. A Lua, que é composta de água, ela é apresentada no mundo atmosférico. E a Terra é do mundo material, este mundo aqui palpável, este mundo no qual nós vivemos, nós vemos, nós sentimos. Portanto, o mundo atmosférico é a atmosfera que nos rodeia, né, que está acima de nós, onde os aviões passam, se navegam, onde o vento circula, onde a chuva cai, enfim, a atmosfera toda ela à nossa volta. E no fundo, a ciência espiritualista, ela conhece, reconhece e estuda todos os fenômenos da natureza na base desses dois grandes elementos, ou seja, desses dois elementos, que é a Terra e a atmosfera. E ignora o grande, era isso que eu queria salientar, o grande terceiro elemento, que no fundo é o primeiro, é por isso que é o primordial, que é o elemento Sol, que é fogo e que é o mundo espiritual. Não sei se vocês me compreendem. Bom, como eu dizia aqui, todo mundo espiritual, mundo atmosférico, mundo material, estava a fazer essa explicação, e o paralelismo com os três grandes elementos da natureza que Deus trouxe para nós. E a perfeita fusão e harmonia destes elementos ou destes mundos é a própria realidade. Portanto, tudo que existe na natureza, tudo que tem vida, tudo que ela precisa do Sol, da Lua e da Terra. Para eu crescer, ter um corpo que tenha a composição física, química, biológica, todas as minhas emoções, todas as minhas atitudes, toda a minha razão, eu preciso destes três elementos: Sol, Lua e Terra. Sem isso, alguma coisa ia faltar em nós. A pedra precisa desse elemento, a planta precisa desse elemento, você que está aí precisa desses elementos. Enfim, nós precisamos de todos esses elementos para nos fazermos nós mesmos, para nos fazermos a esta realidade em que nós estamos.
E até agora, só 2 dos 3 elementos existentes eram conhecidos. Aí está. Então, como eu dizia, até agora, só 2 dos 3 mundos existentes eram conhecidos. Isto é, o mundo atmosférico, este que eu estava explicando que nos rodeia, e o mundo material. São esses que a ciência conhece, reconhece, estuda, faz experiência na base disto e criou tudo o que existe até hoje na base destes 2 grandes mundos. Ignorava-se a existência do outro mundo, que é o mundo espiritual. Como é que é explicar? A ciência não faz, não estuda nada, não conecta nada, não junta nada, não associa nada ao mundo espiritual, porque simplesmente ela a desconhece, ela a ignora, o ignora. E isso se dava porque ela não podia ser detetada, né? Tudo que é científico precisa ter uma comprovação, precisa ter uma quantificação, precisa ter um reconhecimento. E como a ciência não deteta, não comprova, não reconhece isso, né? E a ciência materialista, perdão, e por isso que não fazia nenhuma menção a este mundo espiritual. E uma vez que a atual cultura materialista é o resultado do progresso alcançado a partir do conhecimento destes 2 mundos, o atmosférico e o material, ela é uma cultura que abrange apenas ou seja, 1, 2, 3 terços que fazem a nossa humanidade. Portanto, a ciência materialista até hoje abrange 2 terços da totalidade. Se a totalidade são 3 terços, a ciência materialista está a trabalhar com 2 terços da totalidade, faltando assim 1 terço. Surpreendentemente, o mundo espiritual, justamente que é aquele que até hoje vem sendo considerado inexistente, na verdade é o centro fundamental da força. Muito profundo e muito importante entender, conhecer, compreender. Podem não aceitar, mas pelo menos conheçam, compreendam isso. Ao longo do tempo, isso vai vos entrar e vocês vão passar a aceitar. Portanto, o mundo espiritual é a força fundamental, no fundo, dos 3 mundos. Ela conecta os 3 mundos. Ou seja, ela interconecta-se com os outros 2 mundos. Sendo ele o mais importante, na verdade, que os outros 2 mundos. Ou seja, o mundo espiritual é mais importante que a soma do mundo atmosférico e o mundo material. Mas, entretanto, é um mundo que a ciência não conhece, não reconhece, não aceita, não estuda, não pratica. Então, tudo estou a enfatizar porque é para vos mostrar o quanto a nossa ciência, primeiramente, está equivocada e, segundamente, está atrasada. E, terceiramente, não está completa. Para o mundo avançar efetivamente para uma civilização progressista, uma civilização da era do dia, ela precisa incluir na ciência o mundo espiritual. Portanto, como eu dizia, se desprezarmos a existência deste mundo espiritual, não haverá como surgir uma civilização perfeita. É o que eu estava aqui a fazer referência. A melhor comprovação disso é que, não obstante o avanço da cultura dos 2 mundos, o materialista e o atmosférico, né, a felicidade, este elemento, este assunto, felicidade, que é o maior anseio da humanidade, o maior anseio do ser humano, não acompanha o avanço. Quanto mais a ciência avança, mais infeliz nós nos tornamos. Ou seja, menos felizes nós nos tornamos. Por quê? Está aí a resposta. Falta o conhecimento do mundo espiritual. Quem conhece, estuda, aceita o mundo espiritual, consequentemente,
Deus, só compreender isso é um grande passo para alcançar a felicidade. Examinando o motivo dessa contradição, agora um ponto e parênteses, peguem aí, porque tudo isso também tem sempre a sua motivação. Portanto, examinando isso, descobrimos que há uma profunda razão para tal. Por que Deus também, de certa forma, permitiu todo este período que o ser humano não tivesse o entendimento e o conhecimento do mundo espiritual? Se desde o começo da humanidade se conhecesse a existência do mundo primordial, que é o mundo espiritual, ou seja, o mundo espiritual, certamente a civilização materialista não teria alcançado este progresso que vemos hoje. Está aí também uma grande verdade. Então foi exatamente porque ela ignorou o mundo espiritual que nasceu o pensamento ateísta. O ateísmo são aqueles que não reconhecem a espiritualidade, consequentemente não reconhecem Deus. São pessoas que vivem meramente na essência materialista, na sua própria razão, na razão do ser humano. Ponto final. Então, o nosso mundo ele foi guiado desde até hoje pelo pensamento ateísta. A maior parte dos governantes que tiveram no mundo até hoje sempre tiveram esse pensamento ateísta, que conduziram o mundo até os dias de hoje. E que, no fundo, é esse pensamento que deu origem ao mal. Consequentemente, teve início aquele assunto da luta entre o bem e o mal, que eu estou deixando sempre aqui a falar nos vídeos. Atormentada pelo sofrimento decorrente dessa luta, a humanidade forçosamente precisou fomentar o progresso da cultura materialista. Então, a humanidade ficou focada em todos nós nos preocupamos em crescer para a cultura materialista, ter bem, ter casa, carro, apartamento. Achávamos que isto é que era felicidade. E pensando bem, o que isso não seria senão também, na verdade, o profundo plano de Deus. Tudo isso estava nas entranhas do plano de Deus, o grande. Há uma frase, há uma canção, mas sempre assim. Não é canção, é hino. Eu não sei se é hino mas poder, na pequenina percepção do homem, não se projeta o plano divino, a construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu, milhares de anos Deus preparou, e agora realizará o seu divino plano que aguardou milhares de anos. Deus preparou. Então fez-me lembrar essa questão da luta do bem e do mal que vem desde tempos e tempos. Dizia, a canção que eu estava a entoar é o Salmo 18, aqui dos livros de orações messiânicas, que é referente ao plano divinal, para te falar da nossa pequena percepção que não compreende o plano de Deus. Então, como eu dizia, o pensamento ateísta que deu origem ao mal e, consequentemente, teve esse início da luta entre o bem e o mal. E o homem, decorrente dessa luta, a humanidade precisou de fomentar o progresso da cultura materialista. E pensando bem, o que isso seria senão o plano de Deus? No entanto, caso o seu desenvolvimento ultrapasse determinado limite, corre-se o risco de ver o colapso da cultura. Portanto, Deus permitiu
a decorrência, né, o pensamento ateísta dos homens, que consequentemente veio daí o mal, o pensamento ateísta originou o mal, e esse mal, na luta, na sua fricção com o bem, fez desenvolver a cultura, né? Construiu-se muita coisa no meio do país, sempre aquela frase, depois da guerra vem a bonança. Então, nessa fricção sempre houveram guerras mundiais, houveram fenômenos que foram surgindo sempre na luta entre o bem e o mal, mas que no fim sempre de cada etapa desses movimentos de fricção surgiam grandes acontecimentos, surgiam, as cidades cresciam, as políticas eram organizadas de outras formas, veio vindo a democracia, o capitalismo, que trazia novas formas de estar, de ser, a urbanização crescia, a industrialização cresceu bastante, a medicina, então nem falo, descobriu grandes alcanços, a educação também ela avançou muito para várias formas de estudar, o mundo hoje todo ele já é todo muito conectado à questão do desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação, enfim. Então é tudo isso decorrente dessa fricção da luta entre o bem e o mal. Mas ele é controlado por Deus. E quando atinge um certo limite que já torna-se perigoso para a própria humanidade, Deus coloca uma mão, coloca um travão, como eu estava a dizer. Então, que é para não colocar, né, como diz, não colocar um colapso da própria humanidade. Uma das grandes invenções, por exemplo, que o homem estava chegando a um limite muito alto, é a questão da invenção da bomba atômica. Em especial, esse é um grande exemplo do desenvolvimento progressivo da cultura entre o bem e o mal, visado proteger-se, né, a países que desenvolveram a bomba atômica. Mas sabe se uma bomba atômica, houve exemplo no Japão, que quando ela foi lançada, é uma bomba que dizimou milhares de anos e que essa bomba continua ainda a criar males, mesmo em tempo que as pessoas que morreram e consumiram, não é consumir, mas quando de alguma forma ficaram afetadas com a bomba, ela criou sequelas até genéticas. Então, Deus já viu que esse é um grande mal, é preciso colocar a mão, é preciso travar. Não é? Por conseguinte, precisamos chegar a esse ponto, significa que já atingimos um momento determinado pelos céus de haver uma grande mudança no desenvolvimento da cultura. Quando chegar nesse momento, o primeiro passo, como eu dizia, por exemplo, o que está acontecendo agora no nosso país, é uma sensação que Deus já colocar a mão. Basta, tem que haver uma mudança, tem que haver uma nova forma de ser da cultura. Então, o primeiro passo, e nós, através do mesmo estamos como messiânicos, precisamos viver uma era de grandes mudanças mesmo, né? E nós estamos a trazer essa revelação a toda a humanidade e explicando que o mundo espiritual existe e é uma realidade. Até então, que era um mundo tido como nada. Para muita gente, o mundo espiritual não existe, não tem que viver na base da matéria, aquilo que é visível, aquilo que é comprovado, ponto final. O que não é visível, aquilo que não sente, ele não existe, mas não é verdade. E uma das nossas missões é mesmo trazer essa informação, este apelo, este passo, essa revelação da existência do mundo espiritual. Então, não sei porque que só as lives eu tenho que ler isso. Passo o dia todo bem. Quando venho fazer os vídeos, parece que eu descarrego aqui para começar esse processo da limpeza. Enfim, através de esse derramar de tanta coriza. Enfim, então, como dizia, tratando-se, porém, de uma existência equivalente ao nada, né? Logicamente, isso não poderia ser feito pela ciência e seus métodos, né? Uma vez que Deus viu que até hoje o homem não considerou isso, criou a ciência de uma forma, com a sua forma de metodologia, de ser e de estar. Então, viu, para trazer essa informação da existência do mundo espiritual, tinha que criar um outro movimento. Porque a ciência já está estabelecida,
Não dava para misturar lá dentro, já começávamos a criar equívocos, começávamos a descredibilizar os que criaram ciências, tecnologias. Não, Deus que fez? Criou outro movimento de pessoas assim como nós, espiritualistas, de religiões, de algumas práticas mesmo ascéticas que vão lá acompanhando para explicar que não é só isto que a ciência diz, existe também isto. E isto é mais importante. Isto faz com que isto avance. Se isto está mal, é por causa de ignorar isto aqui, que é esse movimento das religiões, né? As religiões que estão para falar da verdade, ensinam o ser humano. Daí a razão da manifestação de uma grande força jamais experimentada pela humanidade, isto é, esse poder de Deus, visto que há longo tempo o homem contemporâneo estava preso à visão materialista, de que era muito difícil de convencer. Já para tal, né, Deus encarregou esta grandiosa missão a Meixo Sama, que sempre tenho estado aqui a falar dele, que criou um método único no mundo, jamais visto, que manifesta milagres, que temos em nossa religião, que é o método designado por Joré. Joré, transmissão da luz. Isto porque, mesmo que a pessoa seja ateísta, a pessoa não acredita em Deus, ou não quer saber de Deus, a pessoa não tem como deixar de aceitar a realidade. A partir do momento que você recebe Joré, mesmo você não acreditar em Deus, você vai ter uma comprovação da existência do mundo espiritual, que é o mundo primordial. Assim, quando a existência desse mundo se tornar conhecida pela humanidade, ela se verá obrigada, a própria humanidade, a fazer uma mudança radical de 180 graus da atual cultura, com vista ao nascimento de uma verdadeira civilização que é comum ao mundo todo. Que é esse esforço que estamos sendo feito para esclarecer as pessoas desta nova era que está a surgir. Então, resta, no entanto, um incômodo problema. Como é que a cultura atual foi erguida ao longo de milhares de anos? Não se sabe então quanto mal foi praticado até agora. Obviamente que as más ações dão origem às impurezas do corpo espiritual. Por quê? Para nós entrarmos no novo mundo, quando a pessoa começa a compreender o mundo espiritual e, consequentemente, Deus, e procura viver de acordo com aquilo que é estabelecido para a nova era, há um processo de purificação que inicia-se nesse ser humano. O que é purificação? É a limpeza do acúmulo de tudo, das más ações que foram praticadas nesta vida e outras vidas dentro da sua raiz familiar. Então, essas más ações acumuladas em forma de máculas, ou em forma de pecados, ou karmas, como queiram tratar, quando a pessoa está na espiritualidade, começa um processo de limpeza. Este meu assunto aqui é uma limpeza. Eu já disse aqui que eu sofro de sinusite desde os meus 18 anos. Mas já estive em pontos extremamente altos que eu não conseguia respirar de jeito nenhum. Quando eu me tornei messiânica, depois de compreender, eu até agradeci a permissão que eu tive a Deus, pelo menos eu purificar, ir eliminando as minhas más ações através da coriza. Estou no processo de purificação. Porque eu não sei quanto mal está acumulado dentro de mim, então também não sei quando é que a sinusite vai cessar. Mas é verdade, por eu estar na fé, pelo menos estou purificado com força
estou purificando, estou recebendo o amor de Deus, purificando, enquanto estou sentada aqui a falar convosco. Consigo trabalhar, consigo atender tudo aquilo que são os meus afazeres, e estou a eliminar a minha mácula, e ainda consigo vos transmitir as boas novas. Então, a vantagem de você estar na fé é quando você purifica. Enquanto a pessoa não está na fé, ela adoece. Quem está na fé, ela purifica-se. Nós transformamos a doença em purificação. Um dia eu ainda virei me explicar a respeito. Bom, esse grande acúmulo constituirá um obstáculo para construir um novo mundo. Por que eu estou aqui em pé conseguindo transmitir a vós? Porque eu, como eu dizia, transformei a minha doença em purificação, estou aqui a ser útil a Deus, transmitindo isso agora. Quem não está na fé, quem não está numa religião, quem está numa espiritualidade, ele acaba se tornando um ser doente, a purificar, e ele acaba sendo um obstáculo para a construção do novo mundo. Esse novo mundo que tanto nós almejamos. Eu vou dar aqui exemplo. É como se na construção de uma casa, tentando construir a casa, houvesse sujeira por todo lado, com pedaços de madeira, de metais, de blocos, cimento, terra inerte de qualquer maneira, né? E tornando-se indispensável uma limpeza. Né? Se nós estamos a reconstruir uma casa, nós temos que partir. As coisas estavam lá, desnecessárias ficam lá, de qualquer maneira. É preciso partir, limpá-la, tirá-la do terreno, para erguermos, colocarmos novo material e termos a nova construção. E isto deve ser aquilo que Jesus Cristo falou. Eu chamo de juízo final. E na verdade é isso que está acontecendo agora no mundo, essa limpeza toda, esse movimento todo de guerras aqui, confusão ali, catástrofes acolá, enfim, manifestações. É esta limpeza. Aquele bloco de cimento que já está degradado vai ser retirado. Aquela madeira que já está putrificada vai ter que sair da obra para colocarmos novo material que será útil para a nova obra. É o juízo final, que é o que estamos a ver nesse momento. Então, os maravilhosos e incontestáveis milagres manifestados, por exemplo, na nossa religião, não podem ser outra coisa senão o plano de Deus para fazer o ser humano conscientizar-se da existência do mundo primordial, que é o mundo espiritual. Porque a pessoa, quando começa a receber os joré, começa a entrar em contato com o mundo espiritual. Mas como eu disse, um dia eu virei aqui para vos falar das práticas básicas da fé messiânica e que eu vou dar uma grande primazia para explicar os benefícios do joré, ou o que o joré nos traz, que para nós é a grande medicina do século XXI. Então, meninas, por hoje fico por aqui. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Obrigada.